Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Sua Versão, trazendo para você informação, entretenimento de forma leve e responsável. Estamos com uma convidada mais que especial, da qual eu, Vanessa, me sinto muito honrada de tê-la aqui comigo, compartilhando da sua experiência ilustre como autoridade policial, doutora Aurora Temer. É uma honra, doutora! Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. É uma honra para mim. Espero que todos vocês fiquem aqui todo momento curtindo e aprendendo um pouco mais com quem esteve mais de 30 anos na linha de frente da nossa gloriosa Polícia Civil, da qual eu tenho muito orgulho em fazer parte, né, doutora? É muito bom. A gente abraça. Eu não fiquei todo o tempo na linha de frente. Fiquei muito tempo na parte administrativa, que também é um suporte para quem está na linha de frente. Então, eu costumo dizer que um não vive sem o outro, é uma questão de equilíbrio. Ainda que nem sempre a gente consiga enxergar isso, mas é sempre bom essa dosagem. É uma engrenagem perfeita? Perfeita talvez não, mas é uma engrenagem que busca uma qualidade, que busca um aprendizado, um conhecimento e principalmente uma prestação de serviço que a população consiga perceber, alcançar e satisfazer na medida do possível. E conte, antes de contar a sua experiência profissional, um pouquinho. Quem é a Aurora Temer, doutora? Atualmente uma delegada de polícia inativa, mas continuando a ser professora na Academia de Polícia, que ingressou na Polícia Civil em 1990 sem nenhum rumo. Só prestou um concurso público, sem saber o que faria, o que não faria. Fui designada para uma delegacia de defesa da mulher, na época a de Carapicuíba, que da região em Barueri não existia. Existia em Osasco e Carapicuíba recém-inaugurada para isso. E eu comecei a trabalhar lá em Carapicuíba, fiquei aproximadamente 5 anos. Depois passei para a DDM de Osasco, depois fui para São Paulo e São Paulo fui pulando em vários departamentos até chegar na Academia de Polícia,
onde eu, além de dar aula, também trabalhei na parte administrativa, que é a porta de entrada de todos os policiais que são aprovados em concurso público, porque passam pelo curso de formação. Então, é onde eles aprendem muitas das coisas que vão colocar em prática quando estiverem nas unidades policiais. Acho que é isso. Sou mãe da Thaís e isso, gosto disso. E como que é, doutora, para a senhora ter entrado como autoridade policial num ambiente que majoritariamente é formado por homens, né? E que também abre espaço para tantas outras que se inspiram em ver uma autoridade, uma mulher representando e gostaria também de estar nesse lugar. Como foi esse processo para a senhora, tão jovem, entrando nesse ambiente? Olha, eu não sei ao certo o quanto isso foi estranho para mim. Por quê? Antes de prestar o concurso, eu já estava num setor de vendas onde eu tinha sido a primeira mulher a ser gerente. Então, esse tipo de atividade já era os desafios a que eu me propunha. Como eu disse, o concurso para delegado de polícia foi um concurso, onde eu não sabia, a partir do momento que eu passei pelo curso de formação, vim trabalhar em Carapicuíba, é que eu fui aprendendo. Foi aí que eu fui verificar que o ambiente era eminentemente machista, era eminentemente masculino, em primeiro lugar, machista na sequência. E daí, eu não sei como, mas creio que determinação, ou então, muitas vezes, um passo para frente e meio para trás, para daí dar mais 2 para frente, e assim foi. Fácil? Não, mas possível, altamente possível. A partir do momento que você sabe ou entende que você se encontra naquilo. Quando você trabalha, que foi o meu início, numa delegacia de defesa da mulher, e nós estamos falando de 35 anos atrás, estamos falando de 1990, que foi quando eu entrei, não tinha internet. Olha que coisa! É um tempo onde a internet não existia, logo a informação também era muito mais difícil de chegar até as pessoas. Então, o fato de você poder informar, de você poder fazer o seu trabalho e, com isso, auxiliar algumas pessoas, faz ou fez com que eu me identificasse com aquilo e quisesse continuar e me esmerasse em aprender. Porque depois de estar na Delegacia de Defesa da Mulher, eu fui buscar fazer curso, entender, até porque não entendia. É um universo que muitas vezes a gente não entende. Até ouviu falar, mas não entende. E uma das coisas que eu aprendi, e que não foi uma coisa fácil e nem intuitiva, foi que a gente não pode entender que o pedido de ajuda da mulher é igual ao nosso modo de vida. A gente tem que olhar para ela e a vida dela, com a construção que ela tem, que ela fez. Então, nós é que temos que buscar entender o que é a vida dessa mulher que sofre violência, para que a gente não fique naquele imaginário, mas por que faz isso, por que não faz aquilo, por que não deixa isso? Então, menos, bem menos. É a vida dela, com as questões que são dela, da família dela, que no que a gente puder, então, colocar a rede de apoio, disposição dela, serviços
que são do Estado, às vezes da Prefeitura, enfim, do local onde a gente está. É basicamente um atendimento personalizado. E se não falar a língua de cada uma das pessoas, a pessoa não vai nos entender, e daí não adianta, se perde o que você quer dizer. O que você quer dizer, mas não diz. Acaba. Ou entende de forma distorcida, porque não faz parte da sua realidade aquilo. Exatamente. E essa é uma habilidade muito clara no policial, né, doutora? Porque, querendo ou não, cada história é uma história. Precisa diversa. ser. Precisa ser uma das habilidades do policial. Eu não gosto muito do termo vocação. O policial tem que ser vocacionado, mas ele tem que ser tecnicamente treinado. Ele precisa ser treinado para ter esse olhar, para ter essa habilidade. Talvez por isso eu me identifique tanto com aulas na academia de polícia, talvez por isso eu exija tanto dos meus alunos, em razão de acreditar que, claro que algumas das nossas habilidades, elas são naturais, mas elas sempre podem ser melhoradas, aperfeiçoadas. E aquelas que não são tão naturais, elas podem vir a ser com técnica, com treinamento e com conhecimento, elas podem aflorar e se aperfeiçoar e se ajustar. É muito viver, quando a gente passa no concurso e vamos todos para a academia de polícia, já numa idade que a Polícia Civil tende a ter pessoas já formadas, então numa idade que as pessoas já têm família, filhos e teoricamente uma maturidade perante a vida, né? Só que há uma euforia de uma felicidade, de uma conquista que por vezes demora, é um pouco moroso, e essa euforia vem na academia de polícia e os professores atuam com a gente de forma mais rigorosa, para que isso seja contido. Na sua visão, doutora, como que isso acontece na prática, orientando esses alunos, formando esses alunos em todas as carreiras? Em matéria de rigor, Vanessa, eu não conheço ninguém mais rigorosa que eu. Aliás, talvez nem os alunos. E isso também é fruto de uma construção. Então, quando eu passei pela academia, não havia ou não houve esse rigor comigo. E quando eu cheguei para trabalhar, sem saber nada, sem pertencer ao universo policial, a minha dificuldade foi muito grande. Imagina. Então eu tive que buscar fora um suporte que poderia vir de dentro. Até por isso, a partir do momento que eu passei no processo seletivo para professora, eu construí como professora um rigor, tanto no que diz respeito à disciplina, à hierarquia e ao foco no aprendizado. Além dessa euforia que você citou e muito bem colocado, porque é uma conquista, ser aprovado, Uau. Passar num concurso, iniciar a academia de polícia, sem contar que, para alguns, ser policial, independentemente da carreira, é um status, imagina-se que é um sucesso. Total. E isso faz com que as pessoas, por vezes, entendam que aquilo chegou no topo e daqui para frente eu não preciso de mais nada, o meu sacrifício já ficou durante o concurso. E não, entrou na academia só o começo, tem muita coisa para aprender e assim, muito mais do que imaginar que seja um status, é uma obrigação. Então, a academia de polícia é uma escola, mas não uma escola como todos nós conhecemos,
Não é um curso técnico como a gente conhece, não é um curso de graduação nem de pós-graduação. É uma escola onde, a partir do momento que o policial entra, ele ganha salário. O trabalho dele é estar na academia, é aprender os conteúdos, participar das aulas, dos trabalhos, fazer as provas, dos exercícios. E hoje em dia são muitos exercícios práticos. Então, essa é a obrigação dele. E por não conhecer esse tipo de escola, as pessoas, por vezes, também se perdem. Fala, baixou a 5ª série, vamos lá, aqui é tudo ótimo, brincadeira. Não. Essa é uma escola diferente. É uma escola trabalho, onde a hierarquia, a disciplina, o conhecimento, o aprendizado são cobrados diariamente. Por quê? A partir do momento que o policial se forma, ele vai para uma unidade policial. Ele vai atender quem? A população, que é a destinatária dos serviços policiais. Então, se ele não estiver treinado o bastante para saber que ele precisa prestar esse serviço, se ele não estiver consciente de que ele presta serviços e não recepciona pessoas simplesmente, não vai prestar um bom atendimento, um bom serviço, uma boa investigação, um bom termo de inquérito, não vai fazer um inquérito policial de acordo, que é a prestação de serviço dentre os vários serviços que a Polícia Civil presta. Então, o rigor para com os alunos. E é claro que eu estou falando uma coisa que eu acredito e nem todo mundo partilha dessa opinião, mas o rigor com os alunos ele é necessário para formar pessoas que sejam bons profissionais. Por vezes, doutora, a gente, com essa euforia, entende ter um poder que às vezes não tem, porque lá nós ainda estamos em formação, nem estaremos, né? nem somos nada ainda como investigador, delegado, médico legista, seja lá o que for. Seremos após essa formação, que as pessoas às vezes, quem não é da polícia, não tem contato com o policial, não sabe que existe muitas vezes, né? Então é um concurso diferenciado porque, além de você passar por todas as fases, todo o rigor, toda uma investigação, depois de ser aprovado, você vai e se torna um aluno da Academia de Polícia, da qual a professora Aurora Temer está lá nos recebendo, nos ensinando, e a senhora oferece, ministra a aula de qual disciplina? A minha disciplina é Direitos Humanos, o que já, num primeiro momento, e por falta de conhecimento, gera uma resistência. Além disso, eu coordeno um grupo de exercícios práticos de gerenciamento de crises. Eu não sou professora de gerenciamento de crises, isso são outros professores que dão a parte teórica, e eu coordeno os exercícios práticos, simulações de situações já ocorridas, que são, claro, adaptadas para o treinamento dos alunos. E a primeira aula, como você estava falando, é comigo na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, que é uma aula do Regimento Interno Disciplinar da Academia de Polícia, que é o que a gente chama de RIDAP. Então, ali contém o quê? Regras de conduta, de comportamento, o que é permitido aos alunos, o que não é permitido, o que é permitido aos professores, o que não é permitido. Então, regras de comportamento. Quando você tem muitas pessoas convivendo num ambiente fechado, uma maneira de dizer, mas dentro de um ambiente onde tem que ficar ali de 8 a 10 horas por dia, se você não tiver regras muito claras,
a convivência ela fica turbada. Retomando o que você falou sobre um poder que não tem, eu costumo dizer nas minhas aulas que há um grande equívoco nesse pensamento ou muitas vezes nessa fala onde os policiais têm poder. Não tem poder nenhum. Exatamente. Só deveres. Um policial não tem poder nenhum. Por quê? Ele só pode fazer o que a lei manda fazer. Não dá opção. Se você pega o mandamento do Código de Processo Penal, que fala o quê? Qualquer pessoa do povo pode, mas a autoridade e seus agentes devem prender aquele que se acha em flagrante delito. Então, não tem opção. Nem é um poder. É uma obrigação. Pura e simples. É uma obrigação. Não dá para escolher, esse eu vou prender, esse eu não vou prender. Ambos estão em flagrante. Não, a obrigação é essa para todo mundo. Mas eu posso. Não, eu não posso. Eu não posso, como policial, de qualquer das carreiras, transgredir a lei. Porque daí eu deixo de ser policial e passo para o outro lado, que é o lado dos transgressores da lei, que são aqueles investigados, presos, condenados. Então, não, o policial só pode fazer aquilo que a lei manda. E não pode, ao contrário dos particulares que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, um policial não. Ele tem que fazer o que a lei manda, um agente que é do Estado, que representa a administração pública, que representa a segurança pública. Então, só pode fazer o que a lei determina. Isso fica bem claro. Em algum momento que você, com a sua euforia, entende diferente, isso já vem, essa informação já vem logo de início para que a gente entenda exatamente o que está acontecendo. Porque, como a senhora disse, às vezes baixa o espírito de quinta série, porque é muito emocionante estar ali. É uma conquista dificílima, dificílima. Então, só entra quem não desiste realmente, né, doutora? Precisa se dedicar. Muito, e não é para poucos, assim. Eu tenho a honra, o orgulho, mas eu sei o quão difícil foi chegar até ali. Quanto custa, né, de tempo, de preparo, Tudo. de sacrifício. Em uma idade que nós já temos filhos, família, já tem que pagar conta, já tem um monte de obrigações pessoais, e que, paralelamente, você vai vivendo isso, né? E depois, quando você entra na prática, você pensa que vai ficar mais difícil? Não, você vai lidar com um estresse muito forte, vai abrir mão de estar em aniversário de filho, muitas coisas que a gente abdica em nome da profissão que escolhemos. Então, estar policial é um desafio diário. Né? Nessa época de final de ano, festas, o sacrifício é ainda maior. Sim. Porque há necessidade de policiais estarem mais presentes, até pelo volume de pessoas e de situações que acontecem, e é a hora que sacrifica algum lado, que é o lado pessoal. A gente renuncia totalmente, né, doutora? A gente cria filhos de longe, é um desafio ainda maior para nós mulheres, porque os homens têm uma rede de apoio melhor, não dá para negar. Tem exceção? Sim, sempre terá. Mas por isso que é exceção, né? Não é regra. Exatamente, mas nós aqui, eu trabalhei com várias delegadas que tiveram filhos trabalhando. Quando eu entrei na polícia, já era mãe, então alguns processos eu já tinha passado. E você ter a noção, vivendo a realidade de uma sociedade e ao mesmo tempo criando filhos para estar naquela sociedade que você sabe como é, você exercita muitas coisas, né? A paz interna que você finge que tem, as preocupações que estão à flor da pele, e você fica reflexivo em como você vai preparar aquele pequenininho que você ama tanto para se tornar um bom cidadão, né, doutora? E fugir dos perigos que a gente tem, conhecimento que existem, né?
Não sei quantas outras pessoas, mas eu acho que eu acabei sufocando a minha filha de tanto cuidado, porque você tem receio, vai sair à noite, não bebe, cuidado, companhia, manda localização, divide. Sim. Então é uma coisa, é uma preocupação, porque a gente não tem contato diariamente com o melhor da sociedade. O nosso contato é com uma parte da sociedade que é bastante ruim. Eu costumo dizer que ninguém entra numa unidade policial para falar: oi, gente, vim aqui trazer uma ótima notícia para vocês. Todos foram premiados na Mega Sena, mesmo sem jogar. Ninguém vem. Então, é sempre uma situação em que você vai ter que atuar para conformar, se possível, resolver um problema que você não criou, que você não participou, mas que você se dispôs, quando abraçou essa carreira, a participar dos problemas dessas pessoas. Então, é o que você tem que fazer. Inserido na mesma sociedade, né? Não é que é uma coisa que você acabou o seu trabalho, deu o seu horário, acabou. Não, você continua convivendo com isso, né? Exato. É muito difícil. Tem alguma coisa pontual da Aurora antes e depois dessa carreira maravilhosa que a senhora construiu? Tem algo que contribuiu para a sua pessoa enquanto mulher, doutora, que a senhora pontue? Olha, eu consegui entender o que eu não sabia, o que eu não tinha conhecimento. Então, como não era do universo policial, eu aprendi muita coisa. Principalmente, eu não gosto da palavra empatia, porque eu acho que a gente nunca se coloca no lugar do outro. No máximo, a gente consegue olhar para o outro, mas não viver a dor dele, não sentir na pele o que ele sente. E eu, como não tive algumas vivências que são mais delicadas e mais difíceis, eu também não sabia que isso era um privilégio. Eu não tinha essa noção. Então, a partir do momento que eu fui trabalhar na Delegacia de Defesa da Mulher e depois em outros espaços da polícia, e principalmente depois que eu passei a estudar muito direitos humanos e viver esse universo e dar aula sobre isso, então eu aprendi muito que eu não sabia, muito. O perceber a dor do outro, às vezes antes mesmo de explicar, o perceber quando um aluno está deslumbrado com uma situação que será prejudicial a ele no futuro, ainda que ele não consiga entender. Ou perceber que, como você disse inicialmente, existe uma engrenagem. E você precisa verificar o que dessa engrenagem você consegue entender e participar e o que você não consegue nem entender e nem participar, e está tudo bem, são escolhas. Então, a hora que você não participa da linha de frente, que você participa da parte administrativa e ao contrário, da parte docente, então tudo isso você aprende. E eu não sou diferente disso. Então, como pessoa, por incrível que pareça, eu aprendi muito mais do que eu posso ter compartilhado de ensinamento nesse tempo todo de professora na academia de polícia. Olha que fantástico isso, né, doutora? Porque toda mulher que se levanta abre espaço para as outras. Então é muito importante para nós nos inspirarmos em mulheres potentes, que traz com excelência o seu trabalho, com a seriedade que merece. Então, é importante tê-la como professora, como delegada, ouvi-la, porque nada melhor do que nós ouvirmos e aprendermos com a experiência do outro. E tantas pessoas têm curiosidade de exercer, de estar como delegada, como professora da academia, como investigadora, que é o que eu exerço hoje. Então, isso é muito fundamental. E muitas pessoas me perguntam como que funciona e o que a mídia vende sobre polícia. Então, olha que observação interessante. A senhora é professora de Direitos Humanos.
E por que é ministrado direitos humanos que tem pessoas que, por ignorância, não imaginam que sejam assim, doutora? Como que funciona essa informação para os futuros policiais? Direitos humanos é uma expressão carregada de preconceito. Preconceito nada mais é do que um conceito antecipado ao conhecimento. Então, as pessoas não sabem o que são direitos humanos. E daí começam a repetir discursos que são carregados de maus preceitos, de ignorância, de desconhecimento. Direitos humanos nada mais são do que os direitos de todos nós. E não direitos de criminosos. Os criminosos também têm direitos. E eles também são humanos. Ah, mas o crime cometido é tão hediondo que não merece. Então, não é assim que funciona. O crime hediondo tem uma lei específica com pena mais grave, exatamente para crime hediondo. E não para que alguém, policial ou não, queira fazer justiça por si só ou retirar a humanidade de quem quer que seja. Os direitos humanos, eles deixam muito claro que quando você minimiza ou retira o direito de alguém, você abre uma porta que você nunca mais fecha. E você só vai sentir quando alguém retirar o seu direito. Então, o discurso contra direitos humanos, ele encontra eco em pessoas que gostam de apontar o dedo para as outras pessoas. Ah, não merece, porque não merece ter refeições, não merece um tratamento humanitário, não merece isso, o preso não merece, ele cometeu o crime, ele está lá porque ele mereceu. E quando atingir alguém da sua família? Porque ninguém está livre. Hoje, eu costumo dizer que principalmente as pessoas mais jovens, mas não só elas, mas principalmente as pessoas mais jovens, elas têm se envolvido cada vez mais em acidentes de carro embriagadas. E retiram vidas ou deixam sequelas, e essas pessoas são criminosas. Quem está livre de um acidente de carro tirando a bebida? Ninguém. Se bebeu, então, está caminhando para isso. Eu costumo falar para minha filha, e claro, toda a vida falar não bebe, não bebe, não bebe. E eu falo assim, olha, bebeu, já se colocou numa situação difícil. Pegou um carro, dali para frente se assume o risco de qualquer resultado ruim. A partir do momento que isso acontece, a família do atropelador quer que ele seja tratado como? Sem humanidade? Porque ele tirou a vida de alguém ou porque ele deixou alguém sem sequela? Será que quer? Ah, não, mas esse não. Então vamos fazer uma seleção. Aí a gente vai voltar no século passado, quando os judeus não eram bons o bastante para os alemães, então eles deveriam ser sacrificados, os outros não. Não dá para escolher. Então, direitos humanos são para todos os humanos. E o policial tem que saber disso. Por quê? Justamente pelo que nós falamos anteriormente. Nós lidamos com uma parte muito difícil da sociedade. O cometimento de crimes, a violência, as dificuldades e as consequências que os crimes trazem com eles. Se o policial ele resolver sair do profissionalismo dele e se tornar um justiceiro, ele na verdade vira um criminoso. Então, ele não tem autorização legal, ele não tem autoridade para retirar a humanidade de ninguém. Por mais que aquele crime provoque repulsa, provoque revolta. Então, de duas uma. Ou você aprende que você precisa separar e enquanto você está trabalhando, você é profissional
E as pessoas têm que ser tratadas de acordo com o que diz a lei. Ah, mas eu não concordo com a lei. Não está na sua esfera de atuação, concordar ou não concordar. A lei é para ser seguida, obedecida, cumprida. Se você não concorda, você tem duas saídas. Sai da carreira policial porque você não consegue lidar com isso. Ou vai atrás de quem você votou para ver se consegue mudar a lei. Quando lembra, né? Porque muitos de nós nem lembramos quem foi o destinatário do nosso voto. Nossa, e é uma coisa muito comum, né? Porque realmente é assim, lembra pontualmente de governador, prefeito e presidente. Mais ou menos isso que funciona, né, doutora? É mais ou menos isso. Como que funciona tudo isso na prática quando o policial, doutora, executa há anos a sua carreira, a profissão, se estressando como um ser humano que é, e chega no final da carreira, muitas vezes, com alto nível de estresse, depressão? Como que é possível tratar de melhor forma um policial tão submetido ao todo tipo de estresse, que é a carreira que a gente aceitou? Mesmo tendo essa consciência, esse conhecimento, eventualmente você chega com 20, 30, 40 anos de polícia. Às vezes antes disso. Antes disso... Depende muito da sua resistência. Então, o fato de você ter abraçado essa carreira não te obriga a suportar. Se não é uma caçamba onde vão colocando todo o lixo ficando depositado ali. Você precisa de ajuda, como todo e qualquer outro profissional. Então, a Academia de Polícia, por exemplo, tem um corpo de psicólogos que atendem gratuitamente. Aliás, todo o atendimento da polícia é gratuito em termos de saúde mental. Mas não só na academia. Então, tem um outro departamento, que é o DAP, que tem um corpo de psicólogos que também atende os policiais, que só precisam entrar em contato e marcar. Claro que o sigilo porque o sigilo é primordial e ele acontece de forma muito segura, justamente em razão do preconceito. Eu ouvi, quando a mensagem é mais importante que o mensageiro, eu não vou saber te dizer de quem eu ouvi, mas eu ouvi outro dia alguém dizendo assim: olha, terapia não é coisa de maluco, é coisa de gente sã, que percebeu que precisa se organizar emocionalmente. Sim. Perfeito. Então, quem deve fazer terapia. Particularmente, eu acho que a gente tem que fazer terapia a vida toda. Todo mundo. E todo mundo, policial ou não. Porque a gente tem questões desde que nasce e que a gente não consegue resolver sozinho. E não tem... É para isso que existem psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Sim. Mas a estrutura da Polícia Civil, ela reserva corpo de policiais, psicólogos, e isso é importante. Não que profissionais, psicólogos ou psiquiatras, que não sejam policiais, não consigam atender, não é isso. Quando o psicólogo ou o psiquiatra, ele é também policial, ele tem um conhecimento desse universo estressante, difícil. Então, ele consegue entender essa linguagem e consegue entender o universo de quem está precisando de ajuda. Mas tem, na própria corregedoria, tem psicólogos para atendimento. Então, a corregedoria tem, o DAP tem, a Academia de Polícia tem, que todos os policiais devem procurar. O difícil é você convencer, não todos, ainda bem, mas muitos, que atendimento terapêutico, psicológico, não é coisa de quem está doido. Né? Isso evitaria... Século XXI, né? Vamos atualizar os conceitos. Pelo amor de Deus, evitaria muito do suicídio, que é muito, não digo que comum, mas ocorre bastante, né? Em proporções
poderiam diminuir se houvesse uma consciência pessoal e buscar ajuda. Um pedido de ajuda. Quando a pessoa não pede ajuda, quando vai feito uma caçamba, suportando tudo aquilo, chega uma hora que a explosão acontece. E a forma como acontece... Normalmente é trágica, que não dá mais para voltar atrás, né, doutora? Difícil. Porque é muito complicado que, mesmo você estando em estado de sofrimento, que por vezes em algum momento da sua vida, quem tem uma carreira longa na polícia, em algum momento você estará mais fragilizada. Mas que ainda assim os seus colegas não te apoiam. Então, às vezes não percebem. Não percebem, ou se Cada um percebem... está centrado na própria vida, nos próprios problemas, em administrar as suas coisas, e acaba não percebendo. Até porque, de uns tempos para cá, claro, a cultura de só mostrar que está tudo bem, olha como eu sou feliz, plena, realizado. Uma vida de Instagram. Nossa, completamente. Isso também dificulta. Muito. Muito. Que as pessoas vejam. E outras vezes, ainda que vendo e eventualmente oferecendo ajuda, a resistência da pessoa em aceitar, porque vai parecer fraca, menos capaz, ou então confusa emocionalmente, e as pessoas... Com medo de ser julgada, né? Querem demonstrar o melhor lado, e daí tudo isso vira um problema muito maior sempre. Ai, doutora, é uma pena. Quais são os avanços que a senhora acha que foi importante nesses últimos tempos que a polícia trouxe e está trazendo para a população? Olha, eu acho que o atendimento tem melhorado, a resolução, as respostas para os crimes. Mas tem... viemos de uma semana cheia de feminicídio, viemos de uma semana com muitos crimes. O crime é contemporâneo da humanidade, ele nunca vai acabar. Quanto mais pessoas, proporcionalmente a escalada criminosa sempre vai existir. O feminicídio especificamente é um crime muito difícil de se prevenir se a mulher não registra ocorrência, não aceita ou não solicita uma medida protetiva, se não houver uma rede de apoio, justamente porque acontece no interior da casa, do lar, da residência. Intimidade, né? Mas que eu vejo, e claro que essa é uma visão particular, é que mesmo assim estão sendo presos os autores, o que não era o comum, que não era a regra. Mesmo crimes contra o patrimônio, que também existem vários, também está havendo uma apuração. Homicídios, autores estão sendo identificados e presos. Crimes contra crianças têm recebido uma atenção especial, com núcleos sendo criados para isso. Então, acho que o caminho é contínuo de aperfeiçoamento e ajuste, mas ele segue. Doutora, eu já estou aqui no meu limite de tempo, tinha tantas outras informações para passar. Passaríamos a tarde inteira aqui, né, doutora? Aqui fica uma lembrancinha Muito obrigada. Do programa Sua Versão. As suas considerações finais, doutora? Eu falo demais, por isso que a gente passou rápido. Por isso. Tem muita coisa para falar ainda. Eu só quero agradecer novamente pelo convite, por estar aqui, pela delicadeza da conversa e pela equipe toda. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. A sua elegância é sempre uma característica muito pontual da senhora. Obrigada. E é com todas essas informações maravilhosas que eu compartilho esse programa com vocês. Aguardo vocês recebendo o Fábio Babu semana que vem. Então esteja com a gente quarta-feira às 14 horas. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Beijos.
Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.